Vamos ler o nosso tema? Está ali em cima. Você pode ler comigo? Diga aí. Só Jesus Cristo salva. E a nossa divisa está lá em João 14,6. Diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bendito tu és, Senhor, e nós te adoramos, Deus. Te adoramos, ó Senhor, porque tu és santo, tu és poderoso. O Senhor se revela a nós. O Senhor nos faz conhecer a tua vontade. O Senhor direciona as nossas vidas. O Senhor coloca propósito em nossos corações. Nós exaltamos a tua presença, majestoso Deus. E que nessa manhã o Senhor possa, Deus, trazer essa palavra aos nossos corações. E que possamos, ó Deus, viver com intensidade o teu chamado, em nome de Jesus. Amados irmãos, Jesus salva. Eu dizia há poucos instantes que na EBD falávamos sobre viver o chamado. E agora vem esse relato desse chamado de dois jovens que decidiram, né, irmã, seguir a voz de Deus, que para outras pessoas parece ser loucura. Tem coisas que Deus fala aos nossos corações que a gente vai compartilhar com outros e não entende porque não é para o outro. É para nós. É para nós. E mesmo que pareça ser loucura para alguns, Deus revela poder, como tem revelado poder na vida desses jovens, multiplicador de vidas em vários lugares. Isso é maravilhoso, irmãos. Precisamos que mais desses nasçam em nosso meio. Precisamos viver aquilo que Deus propõe para nós, o chamado dele, anunciando que Jesus salva. Amém? Tantas pessoas tristes, tantas pessoas preocupadas. Às vezes até nós ficamos um pouco preocupados com algumas coisas, mas ficamos só um pouco, viu, irmãos? Porque no pouco que ficamos assim, né, irmã, sendo preocupados, vem a palavra e apaga aquela preocupação. Ou pelo menos deveria apagar. Eu creio que na vida daquele que crê é apagada. Nós não permanecemos preocupados, nós não permanecemos com medo, nós não permanecemos aflitos. Nós não permanecemos desesperançosos, ainda que por algum momento pareça que não haja esperança, mas nós temos esperança. Nós não permanecemos nessas situações, sabe por quê? Porque nós cremos que Jesus Cristo nos salva. E por saber que Jesus Cristo nos salva, nós precisamos anunciar aos demais que Jesus Cristo salva. Quantas pessoas você conhece que anda amedrontada, tem medo de tudo? Quantas pessoas você conhece, irmãos, que, quando começa a falar, você não vê uma boa notícia? Tem pessoas que quando começa a falar, ela só fala de coisas ruins. Não é verdade? Sabe por quê? A boca fala o que o coração está cheio. De sorte que o coração dessas pessoas está cheio de más notícias. Quantas pessoas você conhece que andam em tristeza? A vida dessa pessoa é uma profunda tristeza, uma profunda melancolia. Quantas são?
no seu trabalho, na escola, na rua, na sua casa talvez. Reclama de tudo. Tudo está errado. Sabe o que é isso? É uma escravidão. Viver a vida conduzida pelo medo é escravidão. Viver a vida mediante a más notícias é escravidão. Viver a vida conduzida por tristezas é escravidão. E essas pessoas precisam saber que Jesus Cristo salva. E eu quero trazer para vocês um texto está lá em Marcos. Capítulo 5. O versículo 22. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga calma. Marcos 5, a partir do versículo 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e imponha as mãos para que sare e viva. Foi com ele e seguiu uma grande multidão e o apertava. Versículo de número 35. Estando ele ainda falando, chegou alguns dos principais da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta. Para que você está importunando o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, creias somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e planteava. E entrando disse-lhes: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada. E, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhe expressamente que ninguém soubesse, e disse: deles de comer a ela. Irmãos, aqui nós temos 3 situações, das quais eu aqui falei: medo, más notícias e tristeza. E como nós falamos, Jesus salva. Medo de quê? Qual o medo aqui? Esse homem sai de sua casa com sua filha enferma, não é isso? Enferma. Talvez ele desconhecesse a enfermidade e, ouvindo falar que Jesus estava na cidade, ele foi até Jesus. E ele era um homem religioso. Ele conduzia o culto nas sinagogas. Era inclusive ele que escalava, queria ministrar na sinagoga. Ele era líder da sinagoga. E ao chegar até Jesus com medo, eu fico maravilhado com a boa vontade. Isso aqui nós precisamos enfatizar: a boa vontade de Jesus em nos atender. Pedro vai dizer assim, lance sobre ele todas as suas necessidades, ansiedades. Lance. Você tem lançado? Outra pergunta: quais são os medos que
estão te importunando? O que está lhe afligindo? Ou o que está afligindo alguém do seu relacionamento? O que afligia esse homem era o medo de que sua filha morresse. E Cristo foi até ele, atendendo ao seu pedido. Jesus salva do medo. Primeira coisa, Jesus está pronto para te atender na sua necessidade. Amém, queridos? Pronto. Segunda coisa, quando ele está no caminho, alguns vêm de sua casa, trazendo péssimas notícias. Péssimas notícias. E chega para ele de maneira assim, gentil, e fala: olha, não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. Irmãos, eu confesso aos irmãos que eu não assisto mais televisão há muito tempo. Eu digo TV aberta. Você acorda de manhã, né, e que gosta de assistir televisão, liga a televisão de manhã, liga de manhã. Você vai ver lá só mais notícias. De manhã cedo, a pessoa já está recebendo aquela carga de má notícia. Aí a hora sagrada, qual a hora sagrada? A hora do almoço, que normalmente se reunia, né? Hoje não é tão bem assim, mas antigamente se reunia a família em volta na mesa para que almoçassem todos juntos. Na hora do almoço, você liga a televisão, o jornal, todos os canais estão passando jornais. E tudo só trazem mais notícias. Aí a pessoa chega do trabalho cansada, toma banho, janta, senta no sofá e vai ligar a televisão. O que é que tem lá? De novo, mais notícias. Essa pessoa começa a pensar, a criar uma ideia de que coisas ruins é normal, que ela não tem como escapar, que é assim mesmo. Ela cria uma neuroassociação de que isso é assim, de que para ela não vai ser diferente. Gente, há irmãos nossos com medo de mexer em aparelho de celular na rua por conta de quê? Das más notícias. Com todo respeito, eu escuto por atenção, porque a gente tem que respeitar a opinião do outro, mas eu não aceito dentro de mim o conselho que diz que os donos vão levar. O dono sou eu, que eu comprei. Os donos já está criando uma aceitação de que não lhe pertence, de que comprou para poder perder. Mais notícias. Mais notícias. Quando se uma pessoa, e eu já vi isso, irmãos, até mesmo feito por cristãos, irmãos nossos, quando alguém está falando sobre coisas negativas, parece que há congruência entre eles. Não deveria haver. O cristão deveria trazer esperança, mas eles começam também a falar da sua tribulação. Ali começa uma disputa de quem tem uma vida mais difícil, de que quem está passando por uma tribulação pior, está exaltando a tribulação. Exaltado é o Senhor dos exércitos. Quem deve ser exaltado é Ele, não a luta, não a tribulação. Sabe por que essas coisas acontecem? Pelo simples fato de estar absorvendo. É como se fosse uma esponja.
recebendo só más notícias. E quando você espremer aquela esponja, ela só vai sair o que ela recebeu. Jesus salva das más notícias. No versículo 36, quando ele ouve, eu fico imaginando essa cena, Alessandra. Agora que é coisa minha, imaginando essa cena. Está Jesus andando, os discípulos, o Jairo, e aquele povo vindo. E quando chega, fala para Jesus, fala para Jairo: sua filha morreu, o mestre já pode ir embora. O povo assim. Cristo vira para Jairo, não dando atenção ao povo. E ele deve ter olhado, sim, eu acredito, para Jairo, dito: não temas. Como ele fez com Pedro, quando o viu andar sobre o mar, e falou: se és tu, manda que eu vá, venha. E Pedro foi e andou, e de repente, por causa das situações, Pedro afundou. Ele pega Pedro, levanta Pedro, diz: por que você duvidou? Jesus salva das más notícias. Você está cercado de má notícia, corra para Jesus. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra refrigera a alma. A palavra de Deus nos limpa. A palavra de Deus nos transforma. Muda o nosso vocabulário, aleluia. Muda o nosso vocabulário, irmãos. Quando nós começamos a ver as histórias de vitórias dos homens de Deus, vê que Paulo, mesmo sendo transportado preso, a cobra venenosa pica ele e ele sacode assim, ela que morreu na fogueira. E ele permaneceu vivo, e todo mundo assim esperando Paulo morrer. Quando começamos a ver essas palavras maravilhosas de Deus transformando vidas, de Deus fazendo milagres, as más notícias ficam pequenas, porque Jesus nos salva das más notícias. Porém, precisamos fazer que nem Jairo, né? Ir até Jesus. E aquele que vai até Jesus, de maneira alguma, ele lança fora. O que é que estamos esperando, irmãos? Temos livre acesso. Livre acesso a entrarmos na presença dEle. Quando eu vejo Cristo falando para Jairo, tirando o foco de Jairo daquela má notícia, e dizendo: permaneça crendo. Assuma a postura de não negar a sua fé. Terceira coisa, para nós finalizarmos. Ele vai, mas não permite que ninguém o acompanhe. Além de nos livrar de más notícias, Jesus nos livra de pessoas que trazem as más notícias. Quando você começa a seguir, caminhar com Jesus, não há compatibilidade, irmãos. Eu tinha muitos amigos, amo os meus amigos, quando os encontro, falo de Jesus a eles, mas hoje não conseguimos mais andar juntos.
Quando nos encontramos, conversamos, damos risada. Eu prego o evangelho, mas não conseguimos andar juntos porque não há mais compatibilidade. O que eles têm prazer em fazer, eu busco me afastar. E a terceira e última coisa é que Jesus salva da tristeza. Ele salva da tristeza. Versículo 38. Eles chegaram à casa do líder da sinagoga, e Jesus viu o alvoroço, e os que choravam muito, e planteavam. E ao entrar, disse-lhe: por que estáis alvoroçados e chorais? A menina não morreu, mas está apenas dormindo. E riram dele. Porém ele, depois de pôr todos para fora, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. Em seguida entrou onde a menina estava. Ele pegou a mão da menina e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te mando, levanta-te. Sabe qual era o motivo daquele alvoroço? A morte da criança. Sabe qual era o motivo da tristeza? A morte daquela criança. Quando Cristo ressuscita, a tristeza dá lugar à alegria. Tem pessoas que quando estamos na dor, ela vem chorar junto, mas não consegue se alegrar junto quando estamos na vitória. Ela se afasta. Mas ele revela qual era o choro. Muitos aqui eram contratados para chorar, para criar pranto. Não era genuíno, não era verdadeiro. A dor da família, a tristeza da família era verdadeira. E Cristo foi naquela casa e tirou a tristeza, salvou aquela família da tristeza e colocou motivos de alegria. Uma pergunta para você refletir: o que é que tem travado você de ser mais alegre, mais feliz? Se é que você não está tão feliz, tão alegre. Jesus nos salva da tristeza, coloca alegria na nossa alma, mas para isso nós precisamos fazer que nem Jairo, levar Jesus para dentro da nossa casa, porque segundo Zaqueu, que fez de tudo para ver Jesus, Cristo falou: hoje houve salvação, porque uma casa que convida Jesus Cristo para entrar, de verdade, encontra a salvação. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, que está quase no finalzinho. Agora nós iremos para os nossos lares, estar com nossa família, almoçar. Alguns irão evangelizar à tarde. Que o Senhor possa estar conduzindo tudo de acordo com a tua vontade. Fortalece, Deus, as nossas vidas, para que possamos permanecer fazendo a tua vontade. Te agradeço, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos, e com as orações silenciosas, estamos dispensados. Tá bom?